galera, Chris falando e vamos começar no vídeo de hoje. Vamos falar sobre Death Note, um dos maiores animes. E é claro que nós vamos falar sobre os Shinigamis e toda a sua hierarquia. Você sabia que o Ryuki está em sexto lugar no mundo dos Shinigamis? Anda rápido, anda light. Vocês já viram que esse vídeo está muito épico, né? Então já vai deixando o seu like pra dar aquela fortalecida e vamos falar tudo sobre os Shinigamis. Então galera, como eu acabei de falar pra vocês aí na introdução, existe uma hierarquia no mundo dos Shinigamis. Então eu vou fazer uma lista crescente, do nível mais baixo até chegar no topo, ok? Então pra gente começar essa lista, é claro que nós já vamos falar sobre os Gelos, como vocês estão vendo aí. Todo mundo conhece os Gelos, o Shinigami que sacrificou a sua vida para salvar a Misa Amane. Na hierarquia no mundo Shinigami, ele se encontra em 13º lugar. A coisa que ele mais gosta é claro que é a Misa Amane. E o que ele mais odeia, meus amigos, é escrever. Ou seja, a qualquer momento ele poderia morrer. Caso ele não tivesse salvado a vida da Misa Amane, talvez ele morreria por falta de escrever em seu Death Note. E é claro que o Gelos é do sexo masculino. Existiu uma vez um Shinigami chamado Gelos, que passou todos os seus dias no mundo dos Shinigamis observando uma tal humana. Gelos só queria olhar para ela enquanto ela vivia sua vida cotidiana no mundo dos humanos. Sem nem pensar, Gelos fez uma coisa que nós Shinigamis nunca devemos fazer. Agora vamos falar sobre a Kindara, o Shinigami que se encontra em 12º lugar. O que ela mais gosta é a violência. Imagina o Death Note dela no mundo dos humanos, ia ser uma baguncinha terrível, né? Mas o que ela tem de violência, talvez ela não tenha de inteligência, pois o que ela mais detesta é ficar pensando. E ela é do sexo feminino. Agora vamos falar sobre o Shinigami Kalikarshi. Ele se encontra na hierarquia em 11º lugar. As coisas que ele mais gosta são cerejas, e a coisa que ele mais detesta é o sol, e principalmente aquele lá de meio-dia. E falando um pouco sobre a sua aparência no mundo Shinigami é considerada estranha, por incrível que pareça. Para você ver a situação do Kalikarshi, até porque ele possui uma fileira de 8 olhos em cada lado do seu braço, e ele é do sexo masculino. Agora vamos falar sobre o Shinigami DLW. Na hierarquia no mundo Shinigami, ele se encontra em 10º lugar, e as coisas que ele mais gosta é jogar e dormir. E é claro que as coisas que ele não gosta é ficar em movimento. O DLW usa uma máscara de osso e o seu corpo é coberto com várias bandagens e tem um tremendo bocão vermelho e é claro que cabelos longos, e também usa uma foice. Então o DLW, como vocês perceberam, é do sexo masculino. Agora vamos falar sobre a Meadra. Ela se encontra na hierarquia em 9º lugar. Mesmo ela estando nessa posição, ela é bastante respeitada no mundo Shinigami. As coisas que ela mais gosta é um clima úmido, até por conta da sua aparência, que lembra bastante um réptil. Então deve ser por isso que ela gosta de um clima úmido. E as coisas que ela mais odeia são climas secos. E ela é do sexo feminino. Agora vamos falar sobre o Shidó. Todo mundo também lembra dele. Foi revelado que ele foi um dos 6 Shinigamis recentemente que trouxeram um Death Note para o mundo dos humanos. Na hierarquia do mundo Shinigami, ele se encontra em 8º lugar. A coisa que ele mais gosta é o chocolate, é como fosse as maçãs para Ryuki. E o que ele mais odeia são os fantasmas. Por incrível que pareça, ele tem medo de fantasmas. E falando um pouco sobre a sua aparência, ele fica com várias bandagens em volta de seu corpo, aonde a gente só consegue ver os seus olhos e a sua boca. E ele no anime também teve uma participação expressiva, aonde ele trabalhou com o Melo. Então, como vocês perceberam, o Shidó é do sexo masculino.
Agora vamos falar sobre o Shinigami Guki. Na hierarquia do mundo Shinigami, ele se encontra em 7º lugar. As coisas que ele mais gosta é jogar e dormir, e as coisas que ele mais detesta é trabalhar. A sua aparência é coberta com pelos brancos, e ele tem uma cabeça de um animal e um colar gigantesco. Então o Guki se encontra em 7º lugar na hierarquia do mundo Shinigami, e é do sexo masculino. Agora vamos falar sobre o Shinigami mais popular em Death Note, o Ryuki. Na hierarquia do mundo Shinigami, ele se encontra em 6º lugar, ou seja, ele quase entrou no top 5. Mas continuando a falar aqui sobre o Ryuki, como todo mundo viu, as coisas que ele mais gosta de fazer é comer uma maçã de leve, não importa que ele tenha que fazer alguns servicinhos para obter essa maçã. O que ele mais gosta de fazer é comer uma maçã e jogar um videogame. Então essas coisas que ele mais gosta de fazer. A coisa que ele não gosta, que ele detesta, é o tédio. E nós vimos exatamente o que o tédio dele causou no mundo dos humanos. Come o miolo também. Escuta, eu posso escrever seu nome no Death Note e matar você fácil. Agora vamos falar sobre o Shinigami Geloge. Ele se encontra em 5º lugar, está no top 5 na hierarquia no mundo Shinigami. As coisas que ele mais gosta são coisas peludas, fofas, e o que ele mais odeia são lugares úmidos. A gente viu no anime de Death Note que ele é muito curioso. Falando um pouco sobre a aparência desse relógio, nós podemos ver que ele tem uma boca pequena, mas muitos dentes pontudos, e também que ele possui um gancho na sua mão esquerda. E a gente também viu no anime ele conversando com outros 3 Shinigamis que não sabemos quem são. E ele se mostrou ser muito curioso com os humanos, principalmente depois do Ryuki, que teve uma passagem longa com os humanos e com Light e Yagami. E ele é do sexo masculino. Agora vamos falar da Ren. Todo mundo lembra da Ren, né? Ela, na classificação da hierarquia do mundo Shinigami, ela está em 4º lugar. E a coisa que ela mais odeia, que ela detesta, é o Light Yagami. Para quem acompanhou a série, não tinha nenhuma dúvida sobre isso. E como vocês perceberam, quando eu falo da Ren, eu chamo por ela, pois ela é do sexo feminino. E falando um pouco sobre a sua aparência, ela tem braços longos e além disso ela parece ser revestida por ossos e com uma grande ombreira, onde ela pode usar essas grandes ombreiras como asas. Agora vamos falar sobre o Shinigami da Liu. Na hierarquia do mundo Shinigami, ela se encontra em 3º lugar. O que ela mais gosta são joias e ouro. E lugares que ela mais detesta são ambientes claros, ou seja, adora a escuridão. Ela é conhecida como uma deusa da morte. E o seu passatempo preferido é coletar crânios por aí. E ela demonstra ter nenhum interesse no mundo dos humanos. E tem uma aparência que lembra bastante zumbis. E é claro, como vocês perceberam, se ela é uma deusa da morte, ela é do sexo feminino. Agora vamos falar sobre o Shinigami Harmony Justin Bader Mason. Ele, na hierarquia do mundo Shinigami, se encontra em 2º lugar. O que ele mais gosta são joias. E não é à toa que a aparência de Harmony é um esqueleto coberto de ouro. E a gente sempre vê ele sentado em um trono decorado com caveiras. E o que ele mais odeia são corvos. E como eu falei pra vocês, ele se encontra na hierarquia em 2º lugar. E por conta disso, muitos Shinigamis costumam pedir conselhos para ele, por ser muito inteligente. E ele sabe todas as regras no mundo Shinigami. E também é um braço direito do rei Shinigami. Ele confia bastante no Harmony Justin. E é claro que ele é do sexo masculino. Agora vamos falar sobre Onu, o Shinigami que parece uma gosma coberto por diversos olhos. Ela se encontra no rank 1, sendo extremamente respeitada no mundo Shinigami, apenas abaixo do Rei Shinigami. As coisas que ela mais gosta é ver alguém se arrepender de seus erros, e as coisas que ela mais odeia são cantos, vozes. Então
esse é o No, o top 1 na hierarquia no mundo Shinigami. E ela, é claro, do sexo feminino. Agora vamos falar sobre a arma. Sim, apareceu naquela adaptação muito bonita, né, para não dizer outra coisa. Na hierarquia do mundo Shinigami, ela também se encontra em terceiro lugar. E as coisas que ela mais gosta são ovas, e o que ela não gosta é desconhecida. Então a Armin naquela linda adaptação também se encontra em terceiro lugar. Continuando aqui a falar sobre Shinigami de live action, vamos falar sobre o Bebo. Sim, ele mesmo, ele se encontra em quinto lugar na hierarquia. As coisas que ele mais gosta, por incrível que pareça, também são maçãs. E as coisas que ele não gosta são desconhecidas. A sua aparência demonstrada na live action é um Shinigami extremamente grande, dourado e ao mesmo tempo escuro, e tem 6 dedos em cada mão. Então esse é o Shinigami Bebo do sexo masculino da live action. Mas enfim, saindo um pouco dessa live action, vamos voltar para o anime. Vamos falar sobre o Light. Mas o Light Shinigami é onde muita gente teoriza que sim, ele é o próprio Light após a sua morte, até porque nós vamos falar um pouquinho sobre isso. No mundo Shinigami, ele se encontra em 10º lugar. As coisas que ele mais gosta, presta atenção, são os salgadinhos. E a coisa que ele mais odeia é o L. A sua aparência não foge muito dos Shinigamis, mas que ele usa uma gravata vermelha em sua cabeça, ele usa um terno e manca da perna. Exatamente, do mesmo jeito que o Light Yagami foi ferido antes de morrer. Usa terno, a gravata do Light, só que é pendurada na cabeça. Ele aparece, digamos assim, no episódio estendido, no 38, conversando com o Ryuki. Então muita gente teoriza que ele é o próprio Light Yagami. E é claro que ele é do sexo masculino. Agora vamos falar sobre o Rei Shinigami. Finalmente, para fechar esse vídeo com chave de ouro, é claro que nós falaríamos do Shinigami Daioh, o rei do mundo Shinigami. Mas para a infelicidade de todos que chegaram até aqui, não sabemos o que ele gosta de comer, não sabemos do que ele não gosta, não sabemos de nada. Só sabemos que na hierarquia do mundo Shinigami, ele é um deus. A sua aparência é extremamente gigantesca, tem diversas correntes segurando seu corpo. Ele tem 4 membros e além disso tem uma caveira maior e outra menor. É como ele tivesse 2 cabeças. Então esse é o Rei Shinigami. Mas enfim, vocês gostaram desse vídeo? Nós falamos sobre bastante Shinigamis, conhecemos um pouquinho mais sobre eles, falamos a personalidade de cada um. Lembrando que eu não fiquei falando da aparência de cada Shinigami detalhadamente, porque vocês estão vendo a imagem aí do lado. Mas enfim, se vocês gostaram desse vídeo e querem outros animes aqui no canal como Death Note, por exemplo, é só você comentar e deixar o seu like, só assim eu vou saber que você está curtindo o vídeo. Mas enfim, se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like para dar aquela fortalecida, e se você for novo, não se esqueça de se inscrever no canal. Então galera, muito obrigado pela sua audiência, tamo juntos, até o próximo vídeo, fui!